Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, sempre aqui promovendo debates interessantes e fazendo com que sua mente se abra para uma série de conceitos. Eu sou o professor Paulo Magalhães e este é o programa da segunda-feira, que é a Minipédia. Comigo hoje estão a Bia Siqueira. Olá, gente, e aí? E o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Quarentenados, porém vivos, né, gente? É, né? Sobrevivendo. Vamos indo. Bom, estamos aqui mais uma vez com um tema instigante e interessante para debater, que o senhor Kleber Roberto sabe muito bem qual é. Isso mesmo, nós vamos falar de um tema que é um tema sempre recorrente em provas Enem, vestibular, e é também um tema que está bem ligado tanto à história como à sociologia, como essas ciências sociais, pois está inserido na nossa sociedade. Pois é, estamos aqui hoje para falar sobre a formação histórica e os dilemas sociais das favelas em nosso país, com muitas referências. Vocês vão acompanhar aí ao longo do episódio, né? Esse episódio que é um repeteco de uma gravação que nós fizemos ontem que deu tudo errado, mas agora vai dar certo. Bom, mas antes de a gente entrar na pauta, vamos para os nossos recadinhos. Dona Bia Siqueira, tudo bom? Olá, e aí? Minha senhora, me diga uma coisa, o cara que está nos ouvindo, curte nosso conteúdo, como é que ele consegue colaborar conosco? Gente, é muito simples. Vocês só precisam entrar lá no site do apoia.se/historiante e doar um valor acima de R$4. Qualquer valor, sendo no mínimo R$4, você já vira um apoiador. E aí você vai ter acesso a um monte de coisa exclusiva que outras pessoas não têm. Você vai poder ouvir podcasts exclusivos, você vai ter acesso à nossa revista bimestral, e conteúdos também exclusivos. Vai poder participar do nosso grupo secreto, que você vai poder escolher os temas que a gente discute, participar com a gente. Enfim, gente, vale a pena, porque nós somos maravilhosos e muito legais. E aí vocês vão poder se aproximar da gente. Bom, então escutem a Dona Bia Siqueira, sejam apoiadores, vão lá no apoia.se/historiante e façam o apoio de vocês. E vocês têm acesso a muito conteúdo bacana e exclusivo, tá? Não percam a chance. Baixem também nosso aplicativo lá na Play Store, coloca lá na busca o Historiante, disponível para usuários Android. E vocês vão ter acesso a cards de resumo, simulados, apostilas, aulas em áudio, muita coisa bacana para você estudar onde você quiser, quando você quiser. É só colocar o fonezinho de ouvido, inclusive aí nesse período de quarentena, é um momento para você caprichar nos estudos, ficar craque em vários assuntos, né? Então baixa o aplicativo, curte e deixa um comentário lá pra gente se você tá gostando, quais são suas indicações, já que pode ser que eu esteja falando aqui com o usuário do aplicativo, né? Que tá ouvindo o podcast no aplicativo. Diz aí qual é o seu feedback pra gente melhorar ainda mais nosso conteúdo. Conheçam também a família Historiante de podcasts. Além deste, você tem o famoso Correspondente de Guerras. E temos episódios novos. Pois é, se liguem aí porque o Correspondente de Guerras é um podcast em formato de storytelling, com a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo. Então, tiro, porrada e bomba estão garantidos nas histórias que vocês vão ouvir lá no Correspondente de Guerras. Nós também temos o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Todos eles da família Historiante, disponíveis no seu agregador de podcasts preferido. É só você fazer uma busca aí e você vai encontrar eles no Spotify, no Deezer e por aí vai. Quer dizer, no Deezer eu ainda não sei, porque o Deezer tá com raiva da gente. Mas tem outros aplicativos legais também que você pode ouvir. Então vamos lá para nossa pauta. Estamos aqui para falar sobre a favela enquanto espaço construído historicamente, enquanto espaço de questões, debates sociais na atualidade. As favelas que são um fenômeno, digamos assim, mundial, mas no Brasil elas têm uma característica bastante peculiar numa construção de exclusão típica das cidades, né, que trabalham com a ideia de centro-periferia, principalmente as grandes cidades em nosso país, dentro de um contexto onde as populações menos
favorecidas, populações em sua grande maioria de pretos e pardos, nordestinos, eles acabam sendo expulsos do centro da cidade rumo aos lugares mais distantes, rumo às margens da cidade, né? Aqui no Brasil nós temos esse movimento muito característico no início do século XX. As administrações, tanto federais quanto municipais, especificamente no Rio de Janeiro, trabalharam com a ideia de higienização urbana, seguindo modelos das principais capitais europeias, em especial Paris, com o sentido de destruir sobrados, mucambos, cortiços, transformá-los em grandes praças, grandes avenidas, e as populações que lá viviam tomarem um rumo de outro canto escondido, que a ideia era esconder de fato a população preta e parda, a população em sua grande maioria aí de trabalhadores das cidades, que acabaram subindo os morros na tentativa de encontrar um canto para morar, né? E que canto foi esse? Foi um canto não muito, vamos dizer assim, afeito a receber pessoas, mas que ao longo do tempo se caracterizaram como as favelas. Então, eu vou elogiar Pablo, né, gente, que ele falou tudo que era necessário falar, mas eu vou deixar a Kleber falar antes de mim, porque eu quero que ele explique o contexto histórico em que se deu esse fenômeno urbano, que é a exclusão de pessoas de baixa renda dos centros urbanos. Isso é um fenômeno social e histórico. Aí eu vou deixar a Kleber explicar o processo histórico e depois a gente fala do processo político. O que vocês acham? Vamos nessa. Bem, no princípio, nós temos que lembrar que desde o início do período republicano já havia uma segregação das comunidades afrodescendentes dos espaços urbanos. Lembrando que com a Lei Áurea de 1888, as comunidades afrodescendentes eles não receberam nenhuma política de integração econômica ou social dentro desta sociedade que no ano seguinte se tornou uma sociedade republicana. Muito pelo contrário, foi políticas para tentar embranquecer tanto a sociedade como os espaços de trabalho desta sociedade. E aí nós temos, por exemplo, a imigração de italianos, poloneses, alemães, japoneses, ou seja, tudo isso para tentar embranquecer essa força de trabalho. E essas comunidades afrodescendentes negras que acabaram sendo excluídas desse trabalho no meio rural, que foi substituído pelo esse trabalho branco europeu, eles acabaram indo para os grandes centros urbanos, como por exemplo Rio de Janeiro, que era a capital no início da República, e nessa capital, por exemplo, eles começaram a habitar os cortiços, locais que acabavam se tornando, digamos, o foco da reurbanização que ocorreu no início da República, como por exemplo no Rio de Janeiro, em que a cidade ela foi reurbanizada para, como bem lembrado pelo professor Pablo, dar esses ares parisienses à cidade. E para ser feito este processo de reurbanização e combate também a epidemias que eram muito frequentes dentro desses espaços urbanos, que eram pouco zelados pelo poder público, esses cortiços, esses mucambos, eles acabaram sendo demolidos para dar espaços a avenidas, a praças. E essa comunidade ela não foi reintegrada neste centro, nessa região central da cidade. Eles foram literalmente postos à margem, que você vai ouvir a explicação muito bem com Bia sobre o que é essa marginalização da sociedade. Pois bem, essa sociedade foi posta à margem e passou a viver em local onde poderia sobreviver. E nesse primeiro momento, qual foi o local onde a sociedade que foi excluída desse centro urbano, dessa região central, que concentrava tanto o trabalho como a economia dessa cidade, esse poder central foi estabelecido nesse centro, essa outra sociedade ele passou a viver nos morros. A primeira favela no Brasil foi a favela da Providência, no Rio de Janeiro, que ela está fazendo 125 anos agora, em 2020. E eles têm esse nome, favela, devido aos soldados que foram lutar em Canudos, que eles ficavam no morro chamado Morro da Favela, porque a favela, se vocês não conhecem, é uma planta típica do semiárido nordestino e estava presente ali na região de Canudos, onde ocorreu a guerra. E nesse morro havia muitas favelas.
Por isso o nome do morro, Morro da Favela. E essa planta, digamos, acabou batizando esse novo local de viver dessa sociedade excluída. Lembrando que esses soldados que acabaram lutando em Canudos, ao voltarem para esses centros urbanos, eles voltaram com promessas de moradia, de trabalho, de soldo, salários, enfim. Mas, como é bem típico dos governos brasileiros, esses soldados, quando vieram, não viram nada dessas promessas serem cumpridas e acabaram também tendo que ir viver nesses locais, nesses morros que acabaram posteriormente sendo chamados de favelas. A fala de Kleber me remete duas ou três questões importantes, que é o seguinte: primeiro é o embranquecimento e a higienização dos centros urbanos, que é uma coisa que já acontecia nas capitais europeias, que é o seguinte: é excluir as pessoas negras ou as pessoas que eles não querem ver. A gente tira da nossa vista aquilo que não é desejado, né? Então isso aconteceu também no Brasil. Depois da abolição da escravatura aqui no Brasil, não houve uma política pública ou uma lei de auxílio para que as pessoas negras que foram escravizadas fossem reinseridas na sociedade civil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que lá eles tiveram pelo menos uma política de reforma agrária que garantia que a pessoa que foi escravizada ela tivesse pelo menos aonde plantar, o que comer ou aonde dormir. E aqui no Brasil não houve isso, né, Pablo? O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma coisa que no Brasil, infelizmente, a gente acabou não tendo, né? Como o Bia acabou de falar. Ainda que de forma... isso até hoje, né? Pela reforma agrária no Brasil. Isso, ainda que de forma... aconteceu há 300 milhões de anos atrás. Ainda que de forma precarizada, né? Mesmo ele tendo apenas um pedaço de chão onde ele pudesse se sustentar, não foi pensado, por exemplo, vamos criar uma política de investimento e de crédito para esses ex-escravos trabalharem essa terra. Não, tome a terra, se vira. Aí a gente vai ter negros com propriedade. Lembrando que não é também porque essa pessoa recebeu um pedaço de terra para tentar ter um mínimo de dignidade para sobreviver, que ela foi reparada historicamente pelo que aconteceu. Claro. Entendeu? A gente não tá passando pano pra escravidão, pelo amor de Deus. Foi um paliativo para que ele pudesse se inserir e que de fato você vai ter uma população negra, uma parcela na verdade, né, nos Estados Unidos, que vai ter um poder aquisitivo relativamente alto, mas muito fruto dessa questão dessa primeira reforma agrária que evitou, enfim, muitas mortes nos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil, infelizmente, isso não teve, né? É isso, e aqui a gente teve esse embranquecimento também da mão de obra, mesmo que fosse a mão de obra mais precária. Vieram então os imigrantes, como o Kleber falou, de outras regiões da Europa, né? Holandeses, poloneses e tal, para que eles ocupassem esse espaço agora na indústria. E aí a mão de obra escravizada não tinha, então, um papel social ou um papel econômico. Eles estavam aqui, foram sequestrados de sua terra, trazidos para cá à força e ainda estavam aqui sem conseguir se manter. Estamos inseridos num sistema capitalista, se vira para conseguir dinheiro e ninguém empregava essas pessoas, porque, para além disso, ainda tem o racismo, né, estrutural. Isso mesmo. Por que eu vou contratar uma pessoa negra se eu posso contratar uma pessoa branca que quer fazer o mesmo serviço? Então, a consequência disso é a marginalização. Eu vou definir marginalização, que é o seguinte: marginal é aquilo que vive à margem da sociedade. Não quer dizer, não tem nada a ver com criminalidade ou com ilegalidade. Tem a ver com pessoas que vivem à margem, que não estão dentro dos centros urbanos ou não estão inseridos em direitos civis e sociais. Então, é importante a gente definir essa palavra, como o Kleber falou. Enfim, essa política de não inserção da população negra é justamente a marginalização da população negra escravizada nesse período pós-colonial. E aí, infelizmente, gente, a gente não vive num recorte histórico como se não houvesse nunca acontecido a escravidão. A gente sofre consequência disso para todo sempre. Os meninos são historiadores, eles estão aí para dizer que a história ela tá toda hora continuando, viu? E ela tá conectada. Os eventos históricos hoje, eles estão conectados com eventos históricos passados. E é por isso que nós temos o que nós temos hoje, essa estrutura desigual que nós temos hoje. A gente de vez em quando
ouve alguém dizendo, mas a escravidão foi há vários anos atrás, hoje em dia todo mundo é igual. Gente, isso é a pior das mentiras possíveis que você pode reproduzir. A escravidão, ela tem raízes tão profundas que até hoje a gente sente ela no nosso modo de viver, no mercado de trabalho, no modo de se relacionar com as pessoas, até no nosso vocabulário, né? As coisas mais simples, o pessoal usando aí a palavra denegrir à torta e à direita, sem saber que ela tem uma raiz no sistema colonial do senhor, dizendo, você está me associando ao negro, ou seja, você está me denegrindo. Então, são coisas do vocabulário que a gente até precisa modificar. Eu só queria inserir algumas informações históricas sobre o processo de reurbanização e higienização das cidades. Porque a gente tem dois paralelos históricos aí. A gente tem a revolta da vacina, que é uma higienização biológica, vamos dizer assim, uma higienização da saúde, e você vai ter, liderada pelo Oswaldo Cruz, e você vai ter uma higienização urbana liderada pelo Pereira Passos. Ambos, o Pereira Passos engenheiro, o Oswaldo Cruz médico, empreenderam um processo de higienização. Em ambos os casos, os alvos a serem não exterminados, mas os alvos a serem, de certo modo, atingidos eram as populações menos favorecidas, a classe trabalhadora em sua grande maioria, e pessoas pretas e pardas. E tudo isso pensado e organizado também pelo presidente na época, que acabou morrendo de gripe espanhola. Kleber, me lembra o nome dele, pelo amor de Deus? Rodrigues Alves. Foi um processo, assim, eu não estou dizendo que não teria sido, não era necessário. Reorganizar de forma urbana e reorganizar a saúde no Brasil são coisas necessárias constantemente. Porém, o modo como isso foi feito é que a gente deve questionar. Porque a reorganização urbana não chegou para os pretos e pardos, trabalhadores nordestinos, etc e tal, e perguntou a eles, onde é que vocês querem morar? Ou, nós pensamos a cidade como um lugar para vocês. Não foi isso. Foi a revelia deles e do modo como eles viviam. Basta vocês... Gente, leiam o Curtiço. Eu sei que para algumas pessoas é chato, mas leiam o Curtiço, que é interessante, tá? Aborda um pouquinho sobre essas coisas. É chato mesmo, gente. Eu vou dar esse spoiler. Mas tem filme. Eu cito o Curtiço porque é interessante como o autor, que é o Aloysio de Azevedo, ele reconstrói o Curtiço como se ele fosse uma coisa viva, um organismo vivo, seguindo a pegada do Durkheim, que na época era muito forte, a observação da sociedade tal qual um corpo biológico, o Durkheim querendo associar a biologia com a sociologia, e esse organismo vivo tem muitas histórias interessantes. Você vai ter lá vários personagens típicos da população carioca, da população paulista, das principais cidades. E como eles se relacionam numa questão de poder ali, de manutenção dos seus espaços, do status quo, etc e tal. E como o Curtiço ele é acabado, né? Tem a ver, tem tudo a ver. Leiam o Curtiço, peguem fôlego, mas leiam o Curtiço, porque é uma leitura é boa sobre esse assunto. Aí a gente tem, só tentando trazer aqui um debate para o hoje, a gente tem hoje esse contexto de quarentena, né? E as populações que vivem nas favelas, porque a favela, tal qual um organismo, né, ela cresceu, em determinados locais são grandes cidades. Elas já têm um número de cidades, né? A gente chegou até a comentar naquela gravação morta que a gente fez que muitas favelas são maiores que cidades aqui da região. Por exemplo, a cidade onde eu nasci chama-se Uauá, encravada no interior da Bahia. Uauá não tem nem 40 mil habitantes. Aí você pega uma favela que tem mais... E tem a maior favela da América Latina, que eu citei no falecido podcast, que vocês jamais ouvirão. Tem a maior favela da América Latina, fica localizada aqui no Distrito Federal. Fica dentro de Ceilândia, o nome é Sol Nascente, tem 69 mil habitantes. Ou seja, é mais ou menos do tamanho de uma cidade interior. Pois é, e essa população está na ponta desse processo agora do contágio do coronavírus, né? A favela, historicamente excluída, historicamente apartada do processo de desenvolvimento da cidade, com um péssimo saneamento, com falta de água, com falta de luz, com serviços precários, essa população está à mercê do contágio, né? E lembrando também que esse processo de marginalização, de exclusão dessas pessoas do centro urbano, gera a consequência imediata do apagamento político deles. Eles vão ficar distantes de direitos básicos, saneamento básico, direito à saúde pública, direito à educação gratuita, tudo que as outras pessoas que estão dentro dos centros urbanos têm acesso. Lá não, muito difícil também transporte público, né?
Enfim, e para além disso, ainda tem as comunidades que ficam, eu vi no jornal, por exemplo, Rio de Janeiro e Recife, favelas do Rio de Janeiro e do Recife, que não estão tendo acesso nem à água nesse período que a gente está vivendo de coronavírus, que é onde Pablo queria entrar. Vamos lá. Eu lembro daquela reportagem, né, que eu assisti, da mulher contando a história dela, que me deixou muito sensibilizado, porque ela tava sem água, sem energia, e o repórter perguntou: onde é que você encontra o alento, né, nesse momento? Ela disse: nos meus louvores. E olha só, ela encontrando conforto, né, na sua fé, porém sabendo que fisicamente, né, ela está exposta ao contágio. É bem triste e é bem preocupante. A gente percebe que a comunidade que... Eu falei sobre isso no podcast do Arretada, gente, por favor, escute lá também. Mas a população, a primeira a sofrer de fato a consequência de uma doença como o coronavírus, não é a população rica, apesar de ter sido essa população que trouxe o vírus para cá, né? A primeira população a sofrer essa consequência é a população pobre. Isso porque mesmo. Se uma pessoa se contamina dentro de uma comunidade dessa, e aí? O que acontece? O vírus vai se espalhar, a pessoa não tem água para ter o mínimo para higienizar o local onde ela está, ou para higienizar as mãos, para se manter saudável. É aquele problema que as comunidades, que pessoas que vivem em favelas, infelizmente, diante do poder público, eles são apenas números, estatísticas. As estatísticas de tráfico, assassinatos, roubos, homicídios, latrocínios. Ou seja, são apenas números, até mesmo no período das eleições, eles são números. Então, X número de eleitores. Eles não há, por exemplo, políticas públicas sólidas a longo prazo, porque devido, infelizmente, a um período longo de falta de investimento público nesses locais, há um déficit muito grande de políticas públicas nesses locais, que não se dá para resolver apenas no mandato de um político, de um prefeito, um governador, por exemplo. É algo que tem que ser planejado a longo prazo. E por falta dessas políticas públicas a longo prazo, por exemplo, se vamos pensar a X quantidade de homicídios, como se pode combater isso? Pronto, vamos criar políticas públicas relacionadas a isso. Não, apenas o combate através da violência armada naquela determinada região, não levando em conta todos os outros habitantes dessa região, que são trabalhadores, pessoas que querem viver sua vida longe da criminalidade, longe da violência, mas devido a essa pseudo-guerra, porque não é uma guerra do tráfico, porque se for uma guerra do tráfico, as autoridades públicas estão perdendo. A verdade é essa. A droga está ganhando com certeza. Ou seja, não há uma política que se vá combater na raiz. Tenta-se combater a erva daninha cortando as folhinhas. Não vai na raiz do problema. Acha que apenas utilizando a violência para combater a violência que ocorre naquele local é que se vai suprimir isso. E isso está errado. Porque... Tem que se ter... Desculpa, Cláudio, vai. Não, só dizer que se para fazer isso, deve haver políticas públicas a longo prazo que vão desde o estabelecimento de políticas educacionais para que as pessoas tenham uma formação melhor e com isso consigam ocupar as vagas de emprego que, digamos, são tão fixas, são tão seguradas pelas pessoas que se acham cidadãos de bem, brancos cristãos, e por isso acham que as melhores vagas de emprego devem ser para eles. Isso está errado. Isso ocorre porque as comunidades, pessoas que não têm essa assistência pública ao longo da história, eles não têm o preparo para assumir essas vagas. E isso faz parte de um racismo, que faz parte de um racismo estrutural, que faz parte da nossa estrutura. Ou seja, se você é negro, se você é pobre, se você mora em uma favela, você tem que chegar apenas aqui. Você não pode ir acima disso, porque acima disso é para uma pessoa que vive numa mansão, é uma pessoa que tem os filhos
que tem os filhos nas melhores escolas particulares, e você não pode almejar isso. Ou seja, manter a população mais, como bem lembrada por Bia, manter essa população à margem, ou seja, marginalizada do acesso à educação, às melhores escolas, às melhores vagas de trabalho. Manter essas pessoas distante disso faz parte de uma política pública que infelizmente se renova de 4 em 4 anos. Eu ia ressaltar que a política de guerra às drogas, a guerra às drogas, ela não é contra as drogas, ela é contra uma população muito específica que tem classe e cor. E tem local também. Exatamente o que o Kleber falou, né? É a perseguição, a guerra às drogas nada mais é do que a perseguição a uma população específica, um recorte específico. Não é à toa que a gente fala em genocídio da população negra favelada, porque o número de mortos assassinados pela polícia na favela é altíssimo. É por isso que a gente fala guerra, que é o mesmo número de pessoas que morrem em combate na guerra. Isso. Tem até um termo pra isso que é necropolítica, né? Porque é a política para a morte e para o assassinato de determinado grupo social. Então, é uma necropolítica genocida praticada contra as populações negras periféricas, e a favela é o espaço onde eles vão fazer os seus experimentos violentos, né? Aí você vai ter o Caveirão do Bop entrando e tal. Isso me faz lembrar, não tem como não lembrar de Cidade de Deus, gente, que pra mim, sinceramente, é o melhor filme do cinema nacional, sem tirar nem pôr, uma linguagem inovadora, enfim, incrível. E ele mostra esse processo de construção. Eu acho que é um filme maravilhoso, mas eu só assisti umas 3 vezes, porque eu choro muito. Sou não, sensível. Realmente é um filme pra você, é um tapa na cara, né? Claro, ele é montado, a linguagem dele eu acho fantástica, porque a linguagem dele começa no final, depois vai pro início, depois vai pro meio, depois volta pro final e depois vai pro início, é incrível. E é a realidade nua e crua que é representada ali. Aquela construção, inclusive até os próprios atores que participaram das gravações, os atores mirins, eles acabavam chorando de verdade, não sabiam e não entendiam por que estavam chorando, porque a realidade que foi retratada ali foi nua e crua. Então não tem como não associar. Muitos atores eram da comunidade mesmo, né? Não tem como não associar a Cidade de Deus, não tem como não associar as favelas em Salvador. E aí você que chega em Salvador via terrestre, você chega, a entrada de Salvador, ela é permeada de um lado a outro de favelas, né? Então você vai ver a realidade ali, você entrando na cidade, uma das cidades principais do Nordeste lá com suas favelas. Você vai ter em Recife, não é, também as palafitas e as comunidades que vivem nas palafitas. Então você vai ter as favelas que são reflexo desse processo de marginalização, de exclusão da sociedade, de determinado grupo social, convivendo com o luxo do centro e a tristeza da periferia, né? Aqui em Petrolina o pessoal diz que o prefeito se preocupa muito com a orla e esquece os bairros, né? É mais ou menos nessa pegada. É verdade. O prefeito de Petrolina, gente, pra quem não sabe, a única função dele até hoje é fazer rotatória. Ele passa o dia inteiro fazendo rotatória lá em Petrolina. Kleber que gosta dessas rotatórias. Todo dia é uma rotatória diferente pra você. Todo dia, rapaz, eu tenho certeza que na casa dele deve ter umas 8 rotatórias. Ele fica o dia inteiro rodando lá dentro da própria casa. Ele é estúdio. Podia fazer. O slogan da prefeitura poderia ser: uma rotatória a cada dia. Prefeitura de Petrolina, uma rotatória a cada dia. Bom, minha gente, mensagens. Prefeitura de Petrolina, rotatória pra você. Uma pra cada pessoa, né? Então, gente, mensagens. Fale. Detalhe, só pra lembrar os ouvintes, só um detalhezinho pequeno. Vamos lembrar que aqueles 117 fuzis que foram encontrados desmontados não foram encontrados numa favela, não. Foram encontrados numa mansão. E aquele helicóptero que vai fazer 4 anos, esse ano agora, não foi um helicóptero de uma pessoa da favela, não. Foi de um filho de senador, né? Com 450 quilos de cocaína. Isso mesmo, é bem lembrado. Não esqueçam. Gente, continue ouvindo aí, mande pautas pra gente, em especial pra mim, tô à procura de pautas, fale comigo. E um beijo, até a próxima. Bem, eu vou deixar o mesmo recado no podcast que acabou falecendo por problemas de áudio. Lembre-se que vai ter eleição para prefeitos. Lembre-se que muitas vezes o político que está fazendo políticas agora, durante essa pandemia, políticas que vão de encontro ao do presidente, porque
Acho que qualquer política vai de encontro ao que o presidente quer, porque ele quer coisas insanas. Enfim, desses políticos que muitas vezes estão bancando o bom almoço agora, são os mesmos que certa vez tentou dar ração de comida para crianças e pessoas que passavam necessidade, e outro desses políticos é um que disse que ia atirar na cabecinha. Lembrem disso, viu? Isso mesmo. Gente, não é só porque os caras estão tendo bom senso durante a pandemia que eles saíram do projeto de governo que seja necropolítica. Isso mesmo, necropolítica na veia dessa galera aí. Chegamos ao final de mais uma Minipédia, espero que vocês tenham gostado. Se você curte o nosso conteúdo, seja um apoiador. Se você quer entrar em contato com a gente, acesse nossas mídias no Twitter, no Facebook e no Instagram. Um abração e tchau, tchau. Um beijo, Valeu. gente.